A maior dúvida que eu vejo, pessoal, é a respeito de se a serra circular faz um corte bom, qual serra que utiliza no corte de MDF e outros materiais. Mas MDF que é a maior dúvida que tem, né? Então eu vou estar utilizando uma serra circular, primeiro com uma serra, um disco de serra normal, vou fazer o corte, tá? Vou mostrar para vocês como vai ficar com uma lâmina normal e depois eu vou utilizar uma serra apropriada para MDF. Vou fazer um corte no mesmo material para a gente estar verificando se o corte fica legal, tá? Então eu vou estar utilizando um retalho de MDF, certo? Para poder estar fazendo isso daí. Vou fazer um corte nesse sentido, vai ser um corte pequeno, mas eu quero verificar se vai estragar a parte de revestimento, certo? Dependendo do que acontecer, a gente vai fazer um corte maior para verificar como é que fica. Tá joia? Bom, eu vou estar utilizando uma serra circular da Skil, tá? Ela é 1400 watts. Esse modelo que eu vou utilizar é uma 5401. Eu não tenho essa máquina aqui é emprestada, meu tio me emprestou para mim estar fazendo esse teste, tá ok? Fora a serra, ela já está com um disco normal aqui, certo? Então você pode ver o tamanho do dente, tá? Depois eu vou contar a quantidade de dentes para poder passar para vocês, tá ok? Então esse aqui é o primeiro corte, eu vou utilizar essa serra aqui. Olha o tamanho do menino, olha o dente disso aqui. E eu vou cortar um MDF, para ver que estrago que vai fazer esse dente no MDF, tá ok? Aí depois eu vou pegar esse disco aqui, tá? Que ele é para cortar MDF e vou fazer o mesmo corte com a mesma máquina. E a gente vai comparar os dois cortes para verificar como é que fica a qualidade do corte. Joia? Outra coisa que eu vou estar testando aqui no vídeo é uma peça que eu vi um vídeo, eu vi pelo YouTube, eu vi um vídeo de um americano trabalhando. Era um senhor, marceneiro, e de repente ele me tirou isso aqui da cintura. Ele tinha aquela sacolinha, né, com várias coisas, e tirou esse negócio aqui e utilizou. Cara, quando eu vi ele usando esse negócio aqui, eu falei, meu Deus do céu, aonde eu compro isso? Tá? E eu dei sorte ontem. Eu estava dando um pulo no gasômetro e eu encontrei essa peça aqui. Não deu outra. É minha. Trouxe para casa. Então eu vou estar testando esses quadros aqui, pra gente estar dando uma olhada nisso daí, tá ok? Bom, uma coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Para você que é robista, para você que já é profissional, é uma coisa muito séria que a gente tem que levar sempre em consideração, tá? Tudo que eu vejo o pessoal falando, inclusive do grupo, nosso grupo de Aprendendo e Ensinando, a gente sempre fala de comprar máquina elétrica, qual que é a máquina boa, qual que não é. Bom, uma coisa que a gente tem que colocar em primeiro lugar antes de comprar a máquina, antes de comprar qualquer tipo de equipamento ou ferramenta, é equipamento de segurança, tá? Então o que acontece? Para quem é robista e não é profissional, é uma coisa que você faz de final de semana, faz nas horas de lazer. Então a gente vai fazer o lazer com segurança, tá ok? Para ninguém se machucar, para que não aconteça nada, tá? Então o que a gente tem que fazer? Toda vez que a gente for estar trabalhando, fazendo algum hobby, vamos fazer com segurança para proteger a gente e o pessoal que está em volta da gente, tá? Então o que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma luva. Por que a luva? Para poder estar protegendo a mão, de tudo. Isso vocês sabem, não adianta a gente ficar falando, tá? A gente vai utilizar máscara para pó, porque a gente vai estar cortando o MDF. Eu não sei se você já cortou MDF alguma vez na sua vida, tá? Mas se você cortar com um serrote ou cortar com uma serra circular, ele produz um pó muito fino, tá? Ele é muito fino e ele gruda em tudo na casa, tá? E, faz um teste você, tá? Você que é robista e nunca cortou MDF, corta um pedaço para você dar uma olhada no que acontece, tá? E outra coisa, você que mora em apartamento, mora numa casa pequena, se você cortar MDF, você tiver a fim de se divorciar, você corta MDF na sua casa. A sua mulher vai ficar ferrada da vida com você e vai te botar para fora. Então o que acontece? Você que é robista, vai cortar MDF na sua casa, você tem que utilizar máscara, tá? Porque senão você
não é legal, tá? Outra coisa, tenha um aspirador de pó, tá? Para você poder conforme você corta, já está recolhendo isso ou depois, tá? Outra coisa, se você tem animal de estimação e você, na hora que estiver trabalhando, se o animal estiver andando perto de você, evita isso, tá? Porque esse pó fino, seja ele de compensado, de MDF, faz mal para os animais. Então a gente não vai deixar nenhum animal perto, tá ok? Legal. Então a gente tem que ter óculos de segurança, máscara para cortar MDF ou outro material, tá? Óculos de segurança, máscara, luva, tá ok? Você que utiliza óculos de grau, coloca um óculos Ampli Vision, aquele que fica por cima do óculos, tá? Então o que acontece? Eu fui um pouco mais além e eu achei que é muito mais interessante fazer isso. Então eu busquei uma máscara total. Eu vou mostrar para vocês essa máscara, tá? Isso aqui. Dá uma olhada. Você cobre todo o rosto, tá? Então quando você está cortando MDF, o que ele vai fazer? Ele vai soltar lasca? Nem sempre vai soltar lasca, é difícil, mas ele vai fazer um pó fino. Quando você está cortando compensado, se você cortar compensado paricá ou suma uma, o paricá ele é mais perigoso, porque ele solta muita farpa, tá? Ele é leve e conforme você corta ele vai soltar muita farpa, e essa farpa vai para todo lado. Outro detalhe importante, tá? Desculpa estar passando todos esses preconceitos, porque é importante e quando a gente mexe com máquina elétrica, tem que tomar cuidado, tá? Quando você está usando uma máquina dessa aqui, isso aqui é, qualquer bobeira que você der, você se machuca, não tem jeito, tá? Machuca mesmo, pode ser experiente, pode não ser. Quando você estiver trabalhando com madeira, máquina elétrica, você não pode estar nervoso, você tem que estar concentrado, você tem que estar feliz na sua vida. E você trabalha. Se você estiver alterado, nervoso, não mexa com máquina elétrica, tá ok? Dá problema, você vai acabar se machucando. Joia? O seguinte, quando você está cortando com a máquina, com a serra circular, a gente tem que tomar cuidado de não ficar na linha da serra, tá? Por quê? Vai cortar, o que acontece? Todo tipo de resíduo vai estar na linha da serra, tá? Então quando a gente for cortar, a gente vai estar longe, a gente vai estar fora da linha, como o meu professor fala, a linha de tiro da máquina, tá? Então isso que a gente vai tomar cuidado, tá joia? Passadas essas informações, eu vou preparar para poder fazer o teste, ok? Grande abraço a todos. Bom, aqui eu estou preparando para fazer a peça para ser cortada, tá? Então, esse aqui é um pedaço de MDF laminado dos dois lados, tá? Que vai ser, eu vou fazer um corte nele para a gente estar testando a serra normal e depois a serra para MDF, ok? Então isso aqui é um compensado. Compensado não, perdão. É um MDF, tá? MDF. Agora aqui eu tenho compensado, tá? Isso aqui é um pedaço de compensado paricá, tá? Esse aqui é um retalho, tá bom? Eu também vou cortar esse daqui para a gente ver a qualidade do corte com a serra circular, joia? Esse outro pedaço aqui é um compensado suma uma, tá? Ele é mais pesado em relação. Se você pegar os dois, o paricá ele é bem mais leve, tá? Solta mais farpa. E o suma uma é mais pesado, mais denso, tá ok? Então a gente vai cortar esses dois também para a gente dar uma olhada como é que é o corte dele com a circular, tá joia? São pedaços pequenos, tá? Eu infelizmente em casa só tenho retalho, tá? Então a gente vai tentar cortar esses dois aqui para dar uma olhada, joia? Então o que acontece? Como é que a gente vai fazer isso? Essa aqui é a minha bancada, tá? Essa bancada aqui, eu vou fazer um vídeo dela para mostrar por que ela é ripada na parte de cima, tá? Essa bancada eu fiz com 4 pallets, tá? Eu peguei 4 pallets, desmontei 4 pallets e montei essa bancada. Só que é o seguinte, quando eu montei essa bancada, eu não tinha bancada, tá? Eu só tinha uma furadeira e uma serra tico-tico. Então eu vou mostrar para vocês os detalhes dessa bancada
e as duas máquinas que eu utilizei, apenas uma furadeira e apenas uma serra tico-tico. E nós montamos essa bancada aqui, tá ok? Bom, então agora eu vou prender o MDF para realizar o corte. Joia? Vamos lá. Vou pegar o MDF, vou colocar aqui aqui na beirada da bancada e vou prender com o sargento. Como minha bancada na parte de cima é toda ripada, o que eu faço? Eu pego um sargento, tá vendo? Não é um sargento muito grande, é um sargento de 3 polegadas. Eu que sou robista, não preciso de nada diferente disso aí. Por quê? 3 polegadas, o que acontece? É a abertura dele, tá? Então o que ocorre aqui? Dificilmente eu vou estar fixando uma peça maior que essa. Existe, existe. Mas aí depois o que acontece? Eu vou mostrar para vocês como fazer um sargento com barra roscada, tá? Então, vou pegar esse sargento de 3 polegadas, que é o mais suficiente para prender tábuas. E aqui tem um detalhe. Isso daqui é um pedaço de MDF colado um EVA, tá? Então, o que ocorre? Quando eu estiver fazendo uma peça que ela não pode ficar marcada, por quê? Se eu prender o sargento direto no MDF, ele vai marcar o MDF. E não é legal. Então, fazendo isso, a peça fica fixa na bancada e você não machuca a peça que você está fazendo. Vamos colocar os sargentos e fixar, tá ok?